Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. Já está no ar o Jornal da Alterosa, edição regional para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, seu carinho aí do outro lado. E de cara, te convido também a nos seguir e nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata e também pelas nossas redes sociais. Participa com a gente, segue a nossa página e interage aí no chat do YouTube. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A forte chuva acompanhada de ventos intensos causou queda de árvores e transtornos em vários bairros de Juiz de Fora nessa quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, rajadas de vento chegaram a 73 km por hora durante o temporal. Foram registradas ocorrências de queda de árvores nos bairros Alto dos Pinheiros, Bom Pastor, Santa Catarina, Caiçaras e também na região central da cidade. Houve registros de árvores caídas em vias públicas, residências e veículos. Apesar dos danos e interdições, ninguém ficou ferido. As equipes dos bombeiros e da prefeitura atuaram nos atendimentos. Pois é, diversos bairros de Juiz de Fora atingidos, com essa quantidade de chuva que pegou todo mundo de surpresa, embora a previsão do tempo já tenha alertado para essas possibilidades de chuva, mas realmente foi uma chuva muito intensa que acabou afetando todos os bairros, a maioria deles na cidade. E olha só, o governo de Minas vai começar a instalar, a partir de junho, uma nova geração de radares nas rodovias estaduais. Além de fiscalizar a velocidade, os equipamentos terão leitura automática de placas e monitoramento inteligente em tempo real. Os novos radares do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais serão instalados em pontos estratégicos das rodovias estaduais mineiras. A tecnologia vai permitir identificar veículos roubados ou clonados, além de detectar movimentações suspeitas e reforçar o combate ao transporte clandestino. Segundo o diretor de operação viária do DER de Minas, Rodrigo Santos Colares, o sistema consegue reconhecer padrões incomuns de circulação e acionar a fiscalização de forma mais rápida e precisa. De acordo com o governo estadual, a expectativa é tornar o monitoramento nas estradas mais eficiente e ampliar a segurança para motoristas. Todo o uso da tecnologia a favor, da segurança aí nas rodovias que cortam a nossa região é mais que bem-vindo nesse momento. Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente que aconteceu na MG 126 em Rochedo de Minas. A batida envolveu um carro e uma moto durante forte neblina na rodovia. O acidente aconteceu no quilômetro 30 da MG 126 na noite dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiat Palio contou que fazia uma curva quando se deparou com a motocicleta na contramão. Ele ainda relatou que a forte neblina teria prejudicado a visibilidade. Já o motociclista apresentou uma outra versão, dizendo que o carro teria invadido a contramão antes da colisão. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhado para o Hospital São João com fraturas, trauma craniano e hemorragia. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Tá, e mais esse acidente, infelizmente, sendo registrado aí nas rodovias próximas, na Zona da Mata Mineira, na rodovia MG 126. Infelizmente, esse motociclista veio a óbito. E ainda falando sobre segurança rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, prendeu em Juiz de Fora um homem procurado pela Justiça por associação para o tráfico de drogas. A abordagem ela aconteceu na BR-267. Segundo a PRF, o suspeito de 33 anos foi abordado na noite dessa quarta-feira no quilômetro 90 da rodovia, no bairro Jardim Esperança. Durante a fiscalização, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto. Ainda de acordo com a corporação, o homem possui extensa ficha criminal ligada ao tráfico de drogas na zona norte de Juiz de Fora. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.
Tá aí essa prisão por parte da PRF, prendendo foragido aí por tráfico de drogas. Trabalho intenso, né? Da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo trabalhando junto no combate à criminalidade aí da nossa região. E eu quero convidar você a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. A gente está aqui também no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata. Vamos dar uma paradinha, vamos para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já com mais informações, então participe com a gente. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. E olha só essa notícia, gente. Uma destilaria em Belmiro Braga, na zona da Mata Mineira, começou a produção em 2024 e ainda aguarda o tempo de envelhecimento das bebidas para iniciar as vendas. Mesmo assim, o empreendimento já chama atenção pelo tamanho da operação e pela produção artesanal de uísque, vinho e outros destilados. Vamos ver. Fazenda Paraíso, com Z, em Belmiro Braga. Em meio à natureza, o espaço reúne tecnologia e produção artesanal de bebidas, entre elas cerveja e uísque. Muita gente não sabe, mas o uísque é uma cerveja destilada, a grosso modo, tá? Onde a gente pega uma cerveja e destila ela, purifica ela através do nosso destilador. Tá? E depois disso o uísque sai ali, do jeito que está saindo agora, branquinho, puro, e ele só vai ganhar coloração nos barris de madeira depois de 3, 5, 8, 12 anos. O processo das duas bebidas começa de forma parecida. Na fermentação, os açúcares do malte são transformados em álcool. Mas, diferentemente da cerveja, o uísque passa por destilação, etapa que concentra o álcool e eleva o teor alcoólico. Já a cerveja recebe lúpulo e não é destilada. A gente está até vendo também a água borbulhando. O processo que é feito aqui, a gente esquenta esse mosto que já foi fermentado, o álcool que está aqui, ele está diluído no mosto. A gente concentra isso. O processo de destilação é o processo de purificação. Então esse mosto está sendo fervido aqui dentro através de vapor. E esse vapor, ele sobe e vai para o nosso condensador, onde ele volta a matéria líquida, que é o uísque propriamente dito. Dá para ver, inclusive, dá para sentir, né, o calor que está saindo dessa parte aqui do processo. Agora a gente está aqui próximo de 85 graus. Você aí de casa agora vai ter acesso ao lugar mais restrito da Paraíso. Olha só, tem vinho, cerveja, uísque, rum, bourbon. A gente envelhece todas as bebidas aqui no nosso turno de maturação. Então, normalmente em barril de carvalho americano, tá? Ou tem carvalho francês também, tem barril aqui que foi usado para bourbon, tem o ex-whisky, ex-vinho do Porto, barris novos como esse aqui. Então, é aqui que a magia acontece. O envelhecimento é feito em barris de madeira e também em ovos de concreto. Uma técnica utilizada para alterar as características da bebida. O concreto também é permeável, assim como a madeira. Então, acontece a microoxigenação da bebida, trazendo um pouco mais de mouthfeel, de sensação de boca para a bebida e mineralidade. O espaço começou em 2024, pelo que vocês me contaram. Então, a venda do uísque ainda não começou, né? Não, a venda do uísque ainda não começou. A gente tem o uísque envelhecendo há perto de 2 anos e deve começar a vender o uísque perto de 4, 5 anos. Segundo os proprietários, o empreendimento está entre os 3 maiores do Brasil em volume de produção de bebidas destiladas.
na mesma fazenda. Também funciona uma vinícola. A gente agora está aqui no vinhedo, são 6 hectares de vinhedo, o que equivale a uma colheita anual de 8 toneladas. Kalash, o que isso quer dizer em quantidade de garrafas de vinho? Para esse ano a gente espera produzir 6.000 garrafas de vinho, aproximadamente. E quando o vinhedo estiver mais maduro, que é um vinhedo muito jovem, a nossa produção vai ser mais ou menos de 14.000 garrafas ano. Você estava me explicando aqui que a uva tem 2 plantas, como que história é essa? As pessoas acham que a uva é uma planta só e não, na verdade não é. A gente tem a parte de baixo aqui, que é o que é conhecido como porta-enxerto ou cavalo, tá? É essa parte. E a parte de cima é propriamente o pé de uva, a espécie que está plantada. Então, por exemplo, aqui a gente enxerta o pé da uva que a gente quer, nesse caso aqui, Syrah, tá? E se de um ano para o outro a Syrah não se dá bem com a região ou a gente quiser trocar, a gente corta aqui e faz um outro enxertio de uma outra espécie de uva. E esse sistema também de dupla poda? O sistema de dupla poda, a nossa região ela não é propícia para uvas vitiviníferas, e aí um agrônomo Murilo Regina trouxe para o Brasil uma técnica que consiste em podar o parreiral 2 vezes por ano. E com isso a gente consegue levar a nossa colheita para o inverno. Então, dupla poda ou colheita de inverno. É o que possibilita o Sudeste e até o Nordeste e toda a região do Brasil produzir hoje uvas de qualidade, mesmo não sendo um local frio. Da fazenda saem vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes, comercializados principalmente no sul de Minas e também fora do Brasil. Para você é uma cachaça também, né? Isso aqui é uma cachaça, cara. Eu comecei a produzir bebida alcoólica em 2016, comecei a ter algum certo destaque. Eu sou da área de tecnologia, de formação, e larguei tudo para viver isso aqui, para viver esse ambiente de produção de bebida alcoólica em um padrão bem alto. E você se arrepende? Não troco nenhum dia, eu continuo com a mesma perseverança, com o mesmo sonho, e a gente, cada dia que passa, a gente entende que a gente está chegando onde a gente planejou. Hoje nós vamos falar sobre dor, fé, maternidade e recomeços. A nossa convidada é a escritora Ellen Barcelos, autora da obra Dois Anjos e um Menino. Um relato profundo e emocionante sobre perdas gestacionais, luto materno e a força da esperança. Em meio a tudo isso, gente, ela encontrou na fé, nos textos bíblicos e também na espiritualidade um caminho para continuar. Hoje, mãe de 3 filhos, Ellen transforma sua história em acolhimento para outras mulheres que vivem dores semelhantes. Ellen, boa noite, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. A gente está feliz de te receber. Bom, Ellen, você escreveu esse livro, de uma certa maneira foi uma forma de cura também para você, né? Em que momento que você percebeu que a sua história poderia também acolher outras mães? Eu percebi isso, Cris, quando a gente passou ali a primeira vez, né, por esse luto, a dor da perda gestacional, muitas pessoas que a gente já conhecia há anos, falaram, a gente já passou por isso, e a gente nem fazia ideia. E a gente percebeu que é algo muito silencioso, geralmente as pessoas não falam muito sobre isso, e parece que é só com você, né? Você não sabe muito das outras pessoas, sobre outras pessoas que vivenciaram isso, que podem te entender. E até quando eu fui procurar livros, eu também não encontrei o que eu estava procurando. Então, eu percebi que compartilhar a nossa história poderia também ser cura, né? Ajudar a curar outras pessoas também. Com certeza. Agora, existe um trecho do livro também, Ellen,
um trecho da Bíblia, né, ou uma passagem que representa esse seu maior refúgio nos momentos mais difíceis? Porque, pelo que a gente percebeu, você cita vários versículos bíblicos também dentro da obra, né? Sim. No luto, né, que você fala. Sim. Na verdade, são muitos, né? Acho que um que a gente pode citar especificamente é a história de Jó, né, que foi um homem muito experimentado no sofrimento e um que foi ainda mais o próprio Cristo, né? Então, momentos que às vezes você tá ali, parece que no fundo do poço você olha e você fala, eu não estou sozinha. Jesus sofreu o que sofreu sendo filho de Deus e Ele está comigo, eu não estou só. Né? Ao longo de toda a Bíblia, a gente vê vários textos falando sobre fortalecimento em Deus, sobre como que nós não estamos sozinhos, como que Ele está sempre conosco. E a gente vai vendo o próprio caráter de Deus, que é um Deus que nunca abandona o seu povo, nunca abandona os seus filhos. E mesmo nos momentos de luta, de dor, de dificuldade, Ele está junto, Ele dá suporte. Sim. Eu me lembro de um momento muito específico que eu tive o sentimento de que eu ia desabar, fisicamente mesmo, até as minhas pernas não estavam me suportando. E ali eu senti uma força sobrenatural que era o Senhor cuidando de mim. Sim. Então, toda a Bíblia, né, ela aponta para esse caráter de Deus e é isso que sustenta. Sim, você trabalhou bastante seus momentos de espiritualidade, né? Para você que está acompanhando a nossa entrevista, tem um QR Code aí na tela, gente. Se quiser apontar a câmera do seu celular para o QR Code, já cai direto na página da Ellen, onde vocês podem comprar o livro da Ellen. Ela está mostrando aqui a capa do livro. Queria que o pessoal mostrasse, 2 anjos e um menino. Fé e perda gestacional. Então, muitas mulheres que às vezes estão nos assistindo nesse momento podem se identificar de uma certa forma e isso pode ajudar elas também. Agora, Ellen, você também aborda uma dor muitas vezes que é silenciosa. Por exemplo, o corpo da mãe que continua produzindo leite mesmo após a perda do bebê. Como é que foi decidir falar sobre esse tema de forma tão aberta e tão sensível também, né? Eu acho que isso faz um pouco parte até da personalidade. Acho que tem gente que, em momento de dor, prefere se fechar e outras preferem se abrir. E, para mim, contar a minha história, ajuda nesse processo de cura. Então, cada vez que alguém ia lá em casa, que eu tinha a oportunidade de contar, era como se a ferida fosse cicatrizando. Sim. E, de fato, você ajuda tanto quem está passando por isso, como também alguém que conhece, porque quantas vezes já me abordaram, eu tenho uma amiga que está passando por isso, um casal, amigo, e eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E às vezes só de você saber um pouco o que aquela família está passando, já te ajuda a conseguir, pelo menos, imaginar como você pode ajudar, né? Então, assim, eu quis abrir mesmo as vulnerabilidades, as perguntas, né? Que são momentos que a gente se pergunta muitas coisas, por que comigo? Né? E o que acontece mesmo, assim, que as pessoas não veem, para que, de fato, essa dor possa ser mais visível mesmo para a própria pessoa e para os outros também. E só para a gente concluir, quanto tempo você levou para escrever a obra? Desde quando você pensou assim, vou escrever um livro sobre isso? Nossa, foi um mês. É mesmo? Foi super rápido. Eu já tinha o desejo e surgiu uma oportunidade, um curso de escrita em um mês. Era um desafio para você escrever o seu livro em 30 dias. Olha. E aí eu lembro que eu abracei, o meu mais velho tinha 6 meses, foi toda uma força-tarefa, meu marido, meus pais ajudavam a cuidar dele, para eu poder escrever um pouco de dia e depois era madrugada dentro. E aí um mês o livro foi concluído. Vou te pedir para você apontar o livro de novo aqui, gente. Então, se você tiver interesse em adquirir a obra da Ellen, por favor, abaixa aí, aponta, né, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui embaixo, aqui na tela. Você pode adquirir esse livro e ter mais informações também sobre todo o contexto da obra e tudo mais. A capa do livro é linda também. Lembrando que a Ellen, ela é mãe de 3 meninos. Sim. Quais são os nomes? Miguel, Davi e Samuel. Tudo nome bíblico, viu, gente? Ô, Ellen, olha, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui, sucesso na sua obra, que venham outras obras também que possam inspirar, apoiar outras mulheres, outras pessoas que estejam passando situações similares. Amém. Aí. Se Deus quiser, vai virar parte 2, que a história continua depois. Tá vendo? Tem muita história boa para contar ainda de superação. Ellen, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Fica aqui com a gente, porque nós vamos dar uma paradinha, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você, te convidando a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Deixa o seu recado lá no nosso chat, no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata e aproveita que está conectado, segue a gente também no Instagram, @TV Alterosa Zona da Mata, para acompanhar todas as nossas publicações por lá, tá bom? Um paciente foi detido após agredir um médico na unidade básica de saúde do bairro São Benedito, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar,
ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai ter que comparecer à justiça. A confusão teria começado depois que o paciente não quis aguardar pelo atendimento. Segundo a Polícia Militar, ele tentou furar a fila e passou a ameaçar funcionários da Unidade Básica de Saúde. Vamos, doutor, vamos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o médico teria tentado acalmar a situação, mas foi agredido com socos no rosto. O atendimento na UBS chegou a ficar suspenso nesta quarta-feira, mas foi retomado hoje. O médico teria relatado aos militares que buscaria atendimento médico posteriormente em um hospital particular. O agressor foi encaminhado à delegacia. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora repudiou o caso e destacou que situações como essa prejudicam o funcionamento dos serviços de saúde. Nada justifica uma violência dessa também, né, gente? Agora vamos falar das rodovias mineiras que vão ter câmeras de segurança instaladas em passagens de animais silvestres na BR-040, ali no trecho entre Juiz de Fora e Duque de Caxias. Segundo a Elovias, empresa que administra a 040 até o Rio de Janeiro, vão ser instaladas cercas e telas ao longo da rodovia. A meta é alcançar 60 quilômetros de proteção. O objetivo é reduzir os atropelamentos e aumentar a segurança de animais e motoristas. Ainda de acordo com a empresa, nos primeiros 5 meses de concessão, pelo menos 450 animais, entre domésticos e silvestres, foram resgatados. Muitos deles já estavam sem vida, o que reforça a urgência de medidas para evitar novos acidentes. As imagens das câmeras já registraram animais como, por exemplo, coatis e preguiças, da região da 040. Até o momento, segundo a Elovias, quase 10 quilômetros da rodovia já receberam as câmeras. Um levantamento dos pontos mais críticos de acidentes está sendo finalizado para a instalação dos dispositivos faltantes. Pois é, todo recurso aí da tecnologia que puder ajudar ou evitar, né, essas mortes dos animais silvestres ali, uma vez que a gente também está delimitando o espaço deles, entrando um pouquinho no habitat natural desses bichinhos, já é bem-vindo aí o uso dessas câmeras. A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Barra, em Muriaé, que terminou com a prisão de 2 homens e a apreensão de armas, munições e um veículo. Isso tudo aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. Confira os detalhes na reportagem. Durante o patrulhamento, a equipe 02, do setor 02, recebeu uma denúncia que o veículo, em atitude suspeita, estava próximo à empresa de ônibus coletivo muriaense. Mediante tal suspensão, foi montada uma operação com as equipes Roca, Pop, Tático Móvel, juntamente com a 02, e iniciaram a operação. Ao chegar no local, depararam com um veículo, conforme as características repassadas, foram realizadas abordagem e durante a abordagem as equipes lograram êxito em abordar 2 cidadãos que estavam no interior do veículo e com um deles encontrava-se portando um revólver calibre 38 e o outro homem no seu bolso um carregador de pistola 380. Ao realizar buscas no interior do veículo, foi localizado a arma referente ao carregador que encontrava com o segundo homem, também sendo essa uma pistola de calibre 380. Mediante o que foi deparado, foi dado voz de prisão aos autores, sendo eles conduzidos à delegacia de plantão. E, portanto, o resultado eficiente dessa operação realizada pela Polícia Militar de Muriaé. E o governo federal, gente, endureceu as regras para combater a violência contra a mulher dentro e fora da internet. O pacote assinado pelo presidente quer acelerar a retirada de conteúdos criminosos das redes e reforçar que as plataformas digitais sigam a legislação brasileira. A cerimônia marcou os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O governo diz que a iniciativa já chegou a mais de 2.600 municípios e apresentou números como a prisão de mais de 6.000 agressores, além de 30.000 medidas protetivas. O foco hoje está nas redes sociais. Um dos decretos assinados por Lula passa a exigir que as empresas de tecnologia ajam de forma preventiva contra crimes digitais. Antes, as empresas só podiam ser responsabilizadas após descumprimento de ordem judicial.
Agora, o decreto prevê deveres mais amplos de fiscalização feitos pelas próprias plataformas e retiradas de conteúdos criminosos em menor tempo. O decreto também cita medidas contra deepfakes sexuais de mulheres, produzidos com inteligência artificial. O tema ganhou força durante a cerimônia, principalmente após a fala da primeira-dama Janja sobre o avanço de comunidades misóginas na internet. O ambiente digital tem se tornado terreno fértil para a misoginia, para o incentivo à violência e para o discurso red pill, que desumaniza mulheres e meninas. Isso me preocupa imensamente, porque transforma machismo em entretenimento e, mais do que isso, monetiza o ódio às mulheres. O encontro reuniu representantes dos 3 poderes aqui no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do STF, Edson Fachin, participaram ao lado das esposas. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alegou compromissos pessoais e não compareceu. À tarde, Alcolumbre esteve ao lado de Lula, na posse do novo ministro do TCU, Odair Cunha. Além dos decretos, o presidente também sancionou novas leis. Uma delas cria o Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher. Outra amplia as hipóteses para afastamento imediato do agressor da vítima. O pacote também prevê execução mais rápida de medidas protetivas. O que leva um homem a ir para a internet, muitas vezes escondido dentro do banheiro para a mulher não ver, ou para o filho caçula que ele quer dar a demonstração que é um homem de bem não ver, para fazer asneira, para escrever bobagem na internet, para fazer provocação, para fazer insinuação que não produz nada de positivo nem hoje, nem ontem e muito menos amanhã. A briga não pode ser das mulheres, a briga tem que ser, sobretudo, dos homens, porque na hora que ele não for violento, na hora que ele pensar que não é dono, a violência vai diminuir. Durante o evento foram apresentados vídeos que revelam como grupos machistas disseminam conteúdos de ódio contra as mulheres na internet, especialmente entre jovens. Toda mulher é chata e homem sabe disso muito bem. O problema é quando você se torna insuportável. Se você tem um marido, a sua mulher não gosta que você curta foto de outras mulheres, para de curtir. Coitado mulher não pode trabalhar. Se a tua esposa ou namorado, tu deixa ela trabalhando, chamam de conselho, de masculinidade, de conteúdo para homens. Mas o nome disso é misoginia. Misoginia não é opinião. Misoginia é violência. E violência contra mulheres mata. Misoginia é crime. Pois é, uma campanha dura, forte, que mostra aí que o cerco está se fechando relacionado à misoginia aí na internet. E olha só, a Polícia Militar, ela realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Fervedouro, na Zona da Mata. Um homem foi preso e drogas, celulares, dinheiro também foram apreendidos durante essa ação. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira durante a Operação Agro Gerais 2026 no bairro Cidade Nova, em Fervedouro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os militares localizaram 3 tabletes e uma bucha de maconha, além de 4 celulares e R$ 527 em dinheiro. Um homem de 31 anos, natural de Miraí, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Bom, eu tô indo embora, quero agradecer sua companhia, seu carinho com a gente. Amanhã eu tô de volta no mesmo horário, sexta-feira, fechando a semana com chave de ouro. E eu espero você aqui no Jornal da Alterosa, edição regional. Até lá, tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia.